Hoje, no quadro Cuidar da Casa Comum, vamos falar de algo que tem deixado muitos goianos assustados nas últimas semanas, quando o assunto é clima, esse calorão danado aqui em nosso estado. Até pouco tempo não era assim não, mas agora já é motivo de preocupação. Basta olhar para o céu e perceber que abril já não é mais o mesmo. Aquele ventinho frio à noite e pela manhã bem cedinho, esquece, é coisa do passado. Para se ter uma ideia dessa mudança climática, o calor do último sábado em Goiânia bateu recorde e chegou a quase 37 graus, o que não acontecia há 55 anos. Um dos motivos seria o fenômeno El Niño. É o El Niño, que estava em El Niño forte, agora já está em El Niño moderado, ou seja, ainda atuando. Ele faz com que a chuva fique mais irregular, né? E também a temperatura fique acima da média. Esse bloqueio atmosférico ele é ocasionado pela alta pressão, ou seja, a circulação de uma alta pressão, ele inibe a formação de nuvens de chuva. E a notícia não é nada animadora. O clima deve ficar mais ameno a partir do dia 20. Mesmo assim, não há grande possibilidade de chuva. Por enquanto, água mesmo caindo de cima. Só se for dos chafarizes dos parques da cidade. Quem é que ainda não percebeu que o clima já não é o mesmo? Todo mundo, certo? Mas o que fazer para mudar esse trágico destino do clima? Você faz sua parte? Você tem percebido que nos últimos anos, nos últimos tempos, talvez, o clima tem mudado bastante, tá bem diferente? Tá bem diferente, viu? Muito, muito mesmo. Ultimamente nós andamos só vindo pro parque e tal, porque... Tá dentro de casa, que jeito? Não tem ar, se ligar o ar fica caro. Mudou muito, anda muito mais quente. Parece que cada ano que passa vai esquentando mais, né? E você acha que por que acontece? É o povo, né? O homem de hoje em dia vai desmatando muito as árvores, né? Que ajuda muito também. Vão desmatando, vão só criando os prédios, construindo trem, acabando com a mata, com o verde, né? Aí vai só esquentando cada vez mais. Os meteorologistas confirmam que a ação do homem tem sim contribuído com as regularidades climáticas. Claro que contribui a micro-região, né? O desmatamento, a questão da urbanização, isso tudo contribui para a elevação de temperatura e a baixa umidade, assim como as queimadas. Então, secou, a tendência da cultura, né, da pessoa é atear fogo em terreno baldio. Então, isso faz com que realmente a gente tenha aí condições ainda piores em termos de qualidade do ar e, consequentemente, aí influencia na saúde. Para falar os motivos de tantas mudanças climáticas e de forma tão rápida, eu converso agora com Antônio Pascoaleto, que é coordenador do mestrado em Desenvolvimento e Planejamento Territorial da PUC Goiás. Olá, professor. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Professor, o que está acontecendo? Parece que está rápido demais, né? Como a gente viu na reportagem. Nas últimas décadas, acelerou muito mesmo esse processo de aquecimento? Certamente. Nós temos vivido constantemente recordes após recordes ano a ano. Em 2015, em outubro, nós batemos o recorde da temperatura de Goiânia de 40,5 graus. Também, em 2015, nós tivemos a menor umidade relativa do ar de 9,5%. Este ano, em abril, a gente está tendo uma prova. Desde 1937, quando foi construída a estação meteorológica aqui em Goiânia, é o mês mais quente da história. Muitas ações devem ser desenvolvidas, obviamente que as causas foram relatadas, desde desmatamento, queimadas, urbanização, utilização de combustível fóssil, aquecimento global de um modo geral, fenômeno El Niño. O fato é que nós temos que cuidar também da nossa casa, do nosso ambiente, do nosso espaço, né? É sabido, por exemplo, que não apenas o desmatamento do Cerrado, mas também o avanço do desmatamento para cima da Amazônia tem impedido a chegada da umidade no centro-oeste. Isso tem dificultado precipitação e tem gerado massas de calor. As massas de calor também elas impedem a chegada das frentes frias do sul. Com isso, a gente acaba tendo enchentes na região sul, secas na região central. E extremos no norte, períodos de altas chuvas, intensas chuvas com transbordamento do rio, mas também períodos de seca que não eram comuns na Amazônia. Então, o futuro do centro do Brasil, futuro de Goiás, são períodos críticos de seca.
Pode acontecer mesmo, aquelas... A gente ouvia falar, né, não, que vai chegar um momento que isso vai acontecer, então realmente a previsão estava certa. E parece que está rápido demais, né, professor? Está rápido demais, nós devemos reverter esse processo, tentar reverter. Os países se reuniram na COP21 em Paris para tentar conter o aumento da temperatura do planeta em no máximo 2 graus, o que já é um absurdo, porque 1 grau de aumento na temperatura de nosso corpo é sinônimo de febre, e a gente sabe as consequências que isso causa. Sim. Mas o aumento de 2 graus na temperatura média do planeta é extremamente perigoso, porque muitos fenômenos vão acontecer. Distúrbios planetários, como a elevação dos níveis dos oceanos, aumento da dissipação da energia, aumento de terremotos, maremotos, tornados, secas prolongadas, alternadas por períodos de chuvas intensas, desastres naturais, principalmente nas ilhas de calor, que são os ambientes urbanos, com problemas de drenagem. Então nós temos que cuidar mais do planeta, né? A Laudato Si' ela traz um pouco a discussão de nossa responsabilidade enquanto indivíduo, nas pequenas ações. Aí as ações no condomínio, na sua casa, no seu ambiente de trabalho, práticas usuais, desde o simples uso, por exemplo, de um veículo que você vai até o seu trabalho, utilizar transportes mais alternativos, fontes de energia renováveis, fazer pequenos percursos a pé, utilizar, quando possível, uma bicicleta, deixar ciclovias, mais áreas verdes, menos cimento. Resgatar os quintais, né? Menos impermeabilização do solo, manter os canteiros centrais nas vias urbanas, nos planejamentos. Não adianta nós colocarmos ciclovias em cima dos canteiros, nós estamos trocando 6 por meia dúzia, né? Nós temos que pensar em utilizar os espaços que são dos carros hoje, pelo menos ampliar os canteiros centrais. Melhorar a arborização das cidades, não apenas parques urbanos, mas nas vias públicas, né? Plantar árvore, porque nunca nós vamos conseguir repor todas as que estão sendo desmatadas. Com certeza não. Lembrando que a copa de uma árvore ela reduz em 5 graus a temperatura e uma árvore ela transpira de 90 a 200 litros de água por dia. É perceptível a diferença. Um estudo que nós fizemos aqui em Goiânia, medindo a temperatura do parque para o cruzamento da Avenida Anhanguera com a Goiás, a gente percebe diferença de menos 3 graus exposto ao sol no parque e exposto ao sol no cruzamento na região central. Quando você vai para a copa da árvore, aí se amplia, você tem menos 5 graus e às vezes consegue de uma região central da cidade para uma região mais extrema, arborizada, ter diferença até de 10 graus a temperatura. Professor, atividades com as crianças, isso funciona, isso faz com que melhore? Porque a gente fala tanto, a gente ouve tanto sobre isso, mas parece que com os adultos não está dando certo, né? Com as crianças, como é que faz isso aí? As crianças, certamente, elas são mais receptivas aos processos de mudança e auxiliam nas mudanças dentro da casa. Sim. Infelizmente, se endireita um eucalipto quando ele é novo, né? Se põe estaca para ele crescer já corretamente. Depois de adulto, as pessoas, elas têm mais dificuldade de aceitar processos de mudança. Mas, não obstante a isso, nós temos uma responsabilidade, enquanto adultos, de deixarmos ensinamento para nossos filhos e uma sociedade melhor. O conceito de desenvolvimento sustentável de 1987, ele, em resumo, diz o seguinte: você deve se considerar um inquilino do planeta Terra, portanto, deve devolver a seus filhos e netos em igual ou melhor estado daquele que você recebeu. Utilizar os recursos da natureza de tal modo que seus filhos e netos possam também usufruir. Que legado nós vamos deixar para as futuras gerações se nós não dermos um exemplo a eles? Vamos pensar bem sobre isso. Cada vez mais pensar sobre esse legado aí que a gente vai deixar para os nossos filhos, para os nossos netos. Professor, muito obrigada pelas palavras do senhor aqui. Eu acho que com certeza tocou o coração de algumas pessoas aí em relação a essa preservação do meio ambiente. Muito obrigada. Obrigado. Eu conversei agora com o professor Antônio Pascoaleto, ele que é o coordenador do mestrado em Desenvolvimento e Planejamento Territorial da PUC Goiás.